Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula de ensaios de materiais. Hoje é a aula de ensaios de dureza. Essa é a aula 4 na nossa modalidade não presencial, né? Que é a segunda semana da segunda quinzena. Porém, na sequência geral da disciplina, essa é a aula 7. Como vocês podem ver, esse slide aqui ele é muito grande. São 97. Na verdade, essa apresentação é muito grande, né? São 97 slides. Então, para falar tudo numa aula só ia ficar uma parada muito cansativa, né? Já fica um pouco cansativo dividindo por 2, mas fica menos cansativo se eu dividir por 2, né? Então, eu vou falar metade dessa aula hoje, metade de ensaio de dureza hoje, e metade de dureza na próxima quinzena. Beleza? Eu vou passar uma atividade de ensaio de dureza, né? Essa atividade ela vai contemplar coisas que eu vou falar na aula de hoje e que eu vou falar na próxima aula, né? Então, essa é a maneira que eu pensei em vocês estudarem o slide, lerem tudo, mesmo a parte final, antes de eu realmente dar uma aula sobre a parte final. Acho que é legal que vocês estudem sozinhos também, né? Então, eu vou passar essa lista de exercícios, né? Essa lista vai valer 2 pontos, naquele mesmo esquema da lista 1 de tração. Né? Na verdade, eu nem fiz a lista ainda, eu vou fazer daqui a pouco. Logo depois de terminar essa aula, eu vou fazer a lista. Eu geralmente pego questão de concursos, como eu falei antes. Então, a tendência é que seja de múltipla escolha, mas eu não tenho certeza ainda. Tá bom? Vou pensar direitinho. Mas resumindo então, metade de ensaio de dureza hoje, metade na próxima aula. Eu vou passar a atividade hoje. Essa atividade vocês vão ter até, se eu não me engano, final de julho para entregar. Então tem um tempo bastante longo. E é isso aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo, como vocês já entraram na aula passada, né? Lembrando que essa parte de dureza, ela não cai na prova. Eu já coloquei no planejamento, que eu enviei essa semana para o pedagógico, que na semana seguinte a gente vai ter prova, né? Essa prova vai cair em ensaio de tração, ensaio de desalhamento e compressão, ensaio de fluência e dobramento. Esse é o assunto da prova. Tá? O ensaio de dureza não cai na prova, tá? Só para destacar. Vou falar novamente de forma mais clara. Ensaio de dureza não cai na prova. Beleza? Então, eu vou fazer uma recapitulação aqui agora para deixar tudo mais claro. Essa aula de dureza é muito grande. Eu vou falar metade dela hoje, metade dela na próxima quinzena. Na próxima quinzena, a gente também vai ter uma prova. Né? Essa prova ela não cai dureza. Ela cai até ensaio de fluência e dobramento. Tá bom? Que foi a aula da semana passada. Né? Semana que encerrou no dia 10 de julho. É isso aí. E o exercício que eu vou passar junto dessa aula para vocês, quando eu disponibilizar a videoaula, já vou ter disponibilizado o exercício. Vocês vão ter um prazo aí de 2 semanas para fazer, então façam. Prestem atenção, qualquer dúvida entre em contato comigo. Mas eu acho que não vai ser tão difícil assim. Até porque dureza é tranquilo, né? Já é algo que vocês viram antes. Vamos começar então. Eu estou seguindo o livro da Mauri Garcia, capítulo 4 dessa vez, capítulo de dureza. É como eu sempre falo, vocês não precisam pegar o livro, baixar o livro para acompanhar a aula, para estudar para as provas, né? Eu não vou cobrar nada que não tenha nos slides. Então eu meio que peguei esse capítulo 4 do livro e fiz um resumão dele aqui em forma de slide. Né? Então tem muita informação, mas eu acho que está bem condensado o capítulo. Vamos lá. Bom, dureza, eu acho que vocês já viram essa parte de dureza em TecMat, né? Que a gente pelo menos comenta sobre ensaios de dureza quando a gente estuda pela primeira vez as propriedades mecânicas dos metais. O ensaio de dureza consiste em aplicar uma carga numa superfície, né? Empregando um penetrador padronizado, produzindo uma marca superficial ou impressão. É basicamente isso. Eu vou ter uma superfície de um corpo de prova, eu vou aplicar uma carga ali, usando um penetrador padronizado, que segue norma, né? De maneira a produzir essa marca. Né? A análise dessa marca, em conjunto com a análise da minha carga aplicada, e o tempo de aplicação da carga, vai me dar as informações necessárias para calcular a dureza. Né? Então, traduzindo o que eu disse,
A medida da dureza ela é função das características da marca de impressão e da carga aplicada. Então, os dois parâmetros que a gente controla na hora de se medir a dureza é as características da impressão e a carga aplicada, né, de acordo com o tipo de ensaio, obviamente. Esse ensaio ele é muito utilizado na indústria de componentes mecânicos e elétricos, tratamentos superficiais, vidros ilaminados, devido à vantagem de fornecer dados quantitativos às características de resistência do material. Traduzindo o que está escrito aqui, esse ensaio é muito interessante porque é um ensaio simples, barato, onde eu consigo quantificar algumas propriedades do material, né? Eu consigo alguns dados que me indicam qual é o comportamento do material quando deformado permanentemente, quando sofrendo deformação plástica, né? Então, por isso que o ensaio de dureza ele é muito utilizado. Ele é quantitativo, me dá muitas informações, é simples e é barato, de maneira geral, né? Claro que cada ensaio tem sua particularidade. Obviamente, os resultados de dureza eles variam com os tratamentos aplicados ao material. Vocês devem ter visto em TechMat que a gente tem alguns tratamentos térmicos que servem para aumentar ou diminuir a dureza do material, né? Aqueles que aumentam a dureza costumam também reduzir a ductilidade. Aqueles que aumentam a ductilidade costumam reduzir a dureza. Então, a dureza é um parâmetro que a gente avalia quando a gente está fazendo tratamento térmico no material. Exemplo clássico, têmpera em aço carbono. A têmpera é aquele tratamento térmico de um aquecimento seguido de um resfriamento muito rápido. Quando faço esse tratamento com resfriamento muito rápido, surge a estrutura martensítica no material. Essa estrutura é muito dura, portanto o aço ele se torna mais duro quando muda para a estrutura martensítica. Como eu avalio isso? Através do ensaio de dureza. Né? Se a gente fizer um ensaio de dureza num aço antes e depois da têmpera, fica evidente o efeito da têmpera. Né? Inclusive, se eu não me engano, eu vou usar isso em algumas das nossas atividades práticas quando as aulas voltarem. Né? Não sei se eu falei aqui, mas essa nossa disciplina, aqui que eu digo é para vocês, né? Essa nossa disciplina ela não consegue encerrar via online, né? A gente vai ter que fazer algumas aulas práticas, né? Até porque é ensaio de materiais, então vocês têm que pelo menos ter um contato com o laboratório. O laboratório tem tanta coisa útil lá, interessante, que é um desperdício a gente não utilizar, né? Então a gente vai ter algumas atividades práticas aí. Uma delas, os técnicos até sugeriram para mim, era fazer uma têmpera num aço e medir a dureza antes e depois lá no laboratório para mostrar para vocês como que aumenta a dureza se o aço for um aço com alto teor de carbono. Então o ensaio de dureza tem essa utilidade. Bom, essa primeira frase aqui, esse primeiro tópico aqui, eu coloquei porque o livro ele define assim, né? Ele define que a dureza a resistência que o material apresenta ao risco ou a formação de uma marca permanente. Né? Essa é uma definição que ela é um pouco contestada, digamos assim. Né? Caso a gente leia diferentes livros de materiais, a gente vai ver diferentes definições de dureza. A que eu costumo falar em aula é que a dureza é resistência à deformação plástica localizada. Né? Porém, a definição de dureza ela é muito. Ela não é uma unanimidade. Né? Até porque a gente tem vários tipos de dureza. A gente tem dureza à penetração, dureza ao risco, dureza ao rebote. Então é um conceito muito plural. Tanto que eu fui descobrir isso bem depois. Né? Quando estava fazendo mestrado, um professor meu me disse que, na verdade, ninguém consegue definir o que é dureza de verdade. A gente consegue definir o que a gente está calculando, né? De acordo com o ensaio que a gente está usando. Mas dureza a gente não consegue definir muito bem ainda. É algo que não é uma unanimidade mesmo em pesquisas avançadas. Né? Mas de maneira geral, a gente pode dizer que
A dureza, ela é a resistência que o material apresenta ao risco, no caso de dureza ao risco, ou a formação de uma marca permanente, no caso de dureza penetração. Os métodos de ensaios mais aplicados em engenharia, em mecânica, utilizam penetradores de formato padronizado e que são pressionados na superfície do material sob condições específicas de carga, causando primeiramente uma deformação elástica e em seguida uma deformação plástica. Então, a maioria dos métodos que a gente vai aprender aqui consistem em um penetrador no formato padronizado. Esse penetrador ele é pressionado na superfície do material sob algumas condições de carga, né? E depois a gente vai avaliar as características daquela impressão causada pelaquela carga. Como falei, a área da marca superficial formada ou a sua profundidade são medidas e correlacionadas ao valor numérico. Esse valor numérico é o que a gente chama de da dureza do material, né? Ou seja, é uma propriedade que a gente consegue quantificar com certa facilidade através de ensaios. A correlação entre dureza, a correlação na verdade entre as características da marca e o valor numérico é baseada na tensão que o penetrador precisa para vencer a resistência à superfície do material. Então a gente tem esse conceito também. Como eu falei, tem 3 principais métodos de dureza, né, para determinar a dureza. A gente tem dureza ao risco, dureza ao rebote e dureza penetração. Eu vou falar um pouco de cada um agora, né? Começando pela dureza por risco. Hoje eu vou falar da dureza por risco, dureza por rebote, e da dureza por penetração eu vou falar só da dureza Rockwell, ou Brinell. Acho que é só da dureza Brinell primeiro, né? De acordo com a ordem aí da apresentação. Aí na próxima aula eu falo da Rockwell, Vickers, Knupp e Shor. Vamos lá, dureza por risco. Esse ensaio de dureza por risco é um ensaio pouco usado para materiais metálicos, né? É um ensaio que ele é muito mais útil na área de mineralogia, no estudo de minerais. Vários materiais podem ser relacionados a outros materiais na sua capacidade de riscar uns aos outros. Esse é o conceito básico ao qual a gente se baseia para calcular a dureza por risco, né? Um material ele risca o outro, né? Deixa eu pegar um exemplo. Se eu pegar uma pedra e um pedaço de madeira e riscar um no outro, a pedra vai riscar a madeira, provavelmente. Um pedaço de, sei lá, uma madeira aí de um compensado comum. A pedra vai riscar a madeira, né? Isso quer dizer que a pedra é mais dura que a madeira. Então, a dureza por risco ela é baseada nisso, de que um material mais duro ele risca o menos duro, né? Se eu pegar um diamante e uma pedra qualquer, o diamante vai riscar a pedra, porque o diamante é mais duro, né? Então a lógica aí desse ensaio de dureza por risco é exatamente essa, né? Entre os ensaios de dureza por risco, o mais conhecido é a dureza Mohs, né? Que é MOHS, que é dureza Mohs, que é mais conhecido. Consiste numa escala de 10 minerais padrões organizados de tal forma que o mais duro risca todos os outros, né? Nessa escala, ou seja, são 10 minerais, então vai de 1 a 10. O diamante é o mais duro, é 10. O diamante risca todos os outros minerais. A safira é 9. A safira ela risca todos os outros materiais, menos o diamante. O topázio é o 8. Isso quer dizer que o topázio risca todos os materiais, menos a safira e o diamante. Vocês entenderam a lógica agora? Aqui nessa escala Mohs, a maior dureza vai ser aquele que risca os outros, né? Na escala Mohs, a maioria dos metais se localiza entre os pontos 3 e 8. Porém, essa escala ela não nos dá uma definição adequada da dureza dos metais, né? Como é algo muito mais voltado para mineralogia, ela não se encaixa muito bem quando a gente quer fazer análise de metais. Então, por isso que para a gente da mecânica não é tão útil assim essa escala. Aqui eu tenho, aqui na esquerda, eu tenho a dureza Mohs, mostrando a ordem, né? O diamante é o 10,
safira é o 9, topázio 8, e assim por diante, né? O gesso é o 2, o talco é o menos duro de todos, é o 1. Beleza? Então essa aqui é a dureza MOS. Aqui eu tenho a comparação em escalas da dureza MOS com outras escalas de dureza, que a gente vai ver durante essa aula aí. Eu tenho a dureza Brinell aqui no meio, dureza Rockwell R, Rockwell B, Rockwell C, Rockwell M, Shore A, Shore D, tem a dureza Vickers aqui. Então, só para comparar assim a medida, né? Essa é a dureza por risco. Aqui eu tenho alguns minerais da escala MOS, né? Em A o talco, B a calcita, C foi o despato, D quartzo e E o diamante. Outro método de se medir a dureza por risco é através da técnica de microdureza Beerbaum. Quem deve falar alemão aí, quem fala alemão aí deve pronunciar melhor que eu. Beerbaum ou Beerbaum, não sei como é que se pronuncia isso. Então, esse método de microdureza, ele consiste na aplicação de uma força de 3 gramas força por um diamante padronizado com formato igual ao canto de um cubo sobre uma superfície previamente preparada por polimento e ataque químico. Então, o que acontece? Eu tenho um corpo de prova, eu tenho que polir, eu tenho que fazer um ataque químico naquele corpo de prova para ele ficar bem liso, bem homogêneo, né? Então, eu aplico uma força de 3 gramas força. Essa força de 3 gramas força, gente, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa notação de grama força, né? Isso é uma unidade de força. Eu tenho Newton, eu tenho quilograma força. Quilograma força é o peso causado por 1 quilograma. O peso causado por 1 quilograma é 1 quilograma força. 1 grama força é o peso que tem 1 grama, né? Então, é como a aplicação na carga de 3 gramas força é como se eu colocasse um peso de 3 gramas, né? Por ter essa carga tão pequena que a gente qualifica esse método de ensaio como microdureza, porque a carga é muito pequena. A impressão, ela consequentemente vai ser muito pequena também. Porque imagina, eu aplicar uma força de 3 gramas ali, 3 gramas força, a impressão ela vai ser microscópica praticamente, né? Então, voltando aqui, esse método de microdureza, eu vou ter um penetrador, entre aspas, aí, né? Uma ponta aí que vai ser igual ao formato, vai ser igual ao canto de um cubo, né, com um ângulo determinado, e vou forçar essa ponta aí com uma carga de 3 gramas força em cima da minha superfície polida. Aqui eu tenho uma imagem mostrando como é que funciona. Aqui eu tenho o canto de um cubo, que é como se fosse uma cunha, não sei explicar direito essa geometria. Eu aplico a carga de 3 gramas força ali, eu vou riscar o material, obviamente, e microscopicamente eu vou medir a largura do risco, né, que é o lambda aqui em micrômetro. O valor numérico da dureza Beerbaum, que é o K, vai ser 10 elevado à quarta sobre lambda ao quadrado. Então, basicamente, o que acontece? Eu fazendo o ensaio dessa maneira que está descrito aqui, aplicando essa carga com essa recomendação que está escrita aqui, a única coisa que eu tenho que fazer para saber o meu valor de dureza é calcular o tamanho, a largura do risco, em micrômetro. Se eu souber a largura do risco em micrômetro, eu aplico na fórmula e acho o valor de K. Então, é bem simples assim, né? O lambda aqui, na verdade, vai ser a largura do risco. É algo bem simples. Beleza? Essa é a microdureza Beerbaum. Então, dureza por risco, eu tenho a microdureza Beerbaum e tenho a escala MOS, que é mais voltada para mineralogia. Beleza? Vamos lá. Dureza por rebote agora, né? É outro tipo de dureza. Na dureza por rebote, eu tenho um ensaio dinâmico, cuja impressão na superfície do material ela é causada pela queda livre de um êmbolo.
com a ponta padronizada de diamante e peso conhecido. Nos ensaios de dureza dinâmica, o valor de dureza é proporcional à energia de deformação consumida para formar a marca no material ou corpo de prova. Quando vocês leem isso, vocês se lembram de algum outro ensaio que vocês viram na Tecmate? Pensa por um segundo. Um êmbolo caindo, marcando o material, né? Eu calculando o valor da energia da queda. Pensa um pouquinho. Lembraram? Ensaio de impacto? Ensaio Charpy? O professor falou com vocês isso ano passado? Não? Espero que tenha falado. A gente vai ver depois aqui também nessa disciplina, mais aprofundado. Mas o ensaio Charpy, que eu estava comentando antes, que parece muito com esse, é quando eu tenho um pêndulo, eu solto um peso, ele bate no material e eu vejo qual é a diferença de altura que ele vai antes de bater até depois da queda, depois da batida, né? Ou seja, vou medir essa diferença de altura, essa diferença de energia potencial gravitacional, ela vai ser associada à energia que foi usada lá, que foi usada durante a deformação do meu corpo de prova no ensaio Charpy. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um êmbolo com uma ponta padronizada. Eu vou soltar essa ponta em uma altura X. Ela vai bater no material e vai voltar. Essa diferença da altura que ele estava antes para a altura que ele voltou vai ser essa diferença, essa variação de energia potencial gravitacional, ela vai ser associada à energia absorvida da deformação, à energia consumida na deformação para formar aquela marca, né? Então, o princípio do ensaio é esse, né? Eu vou avaliar, na verdade, a variação da energia potencial gravitacional, né? Obviamente, um material que ele é dúctil, ele consome mais energia na deformação, né? É um material que ele vai consumir mais energia, né? Até porque a deformação plástica é um processo que consome energia. O material dúctil é porque ele deforma plasticamente, deforma mais plasticamente, né? Ou seja, quando eu faço esse ensaio no material dúctil, o êmbolo cai e ele não volta muito, ele não sobe muito. A diferença de altura fica muito grande, muito pronunciada, né? A diferença de altura é grande nesse caso. Como a diferença de altura é grande, a dureza ela vai ser mais baixa, né? O material mais dúctil ele vai ser menos duro. Entre esses métodos aí de dureza por rebote, né, tem alguns métodos aí específicos de dureza por rebote, eu posso destacar a dureza Shor. Essa dureza Shor, ela utiliza uma barra de aço com uma ponta arredondada de diamante, colocada dentro de um tubo de vidro com uma escala dividida em unidades. Aqui eu tenho uma imagem mostrando mais para frente. Mas a lógica é sempre a mesma. O êmbolo vai cair com a ponta voltada para baixo, né? Vai cair sobre o corpo de prova, vai bater e vai voltar. O quanto que ele voltar ali, a diferença de altura antes e depois do choque, vai me dar a informação necessária para calcular a dureza do material. Como eu disse, a barra é liberada de uma altura padrão e a altura do rebote após o choque com a superfície do material é considerada a dureza do material. Ou seja, a gente avalia apenas a altura do rebote e associa essa grandeza à dureza do material. Esse método é muito utilizado para determinar a dureza em materiais metálicos finais ou acabados, né? E ele é dividido em diferentes escalas de acordo com as durezas dos materiais. Então eu tenho algumas escalas diferentes para medir durezas diferentes. O equipamento de dureza Shor ele é leve, é portátil, sendo adequado à determinação de dureza de peças grandes, como por exemplo cilindros de laminador, né? Eu faço esse ensaio no cilindro de um laminador, eu consigo ter uma noção da dureza daquele cilindro. Ele é muito útil para peças grandes, né? Esse ensaio. Como a marca superficial deixada pelo ensaio é muito pequena, ele é também indicado no levantamento de dureza de peças acabadas, né? Então a marca superficial é muito pequena, né? E ele é indicado no levantamento de dureza de peças acabadas, né? Exatamente por conta disso, né? Aqui a gente fala que esses ensaios que a gente está vendo agora nesse primeiro semestre de 2020,
são os ensaios destrutivos, que é um ensaio de tração, de fluência, de cisalhamento, ensaio de impacto, de dureza, né? São os ensaios destrutivos. Porém, a marca, nesse caso aqui, ela é tão pequena que não vai afetar na futura utilização do material. Então a gente acaba considerando esse ensaio como não destrutivo, né? Outra vantagem desse ensaio, do ensaio de dureza por rebote, do ensaio de dureza Shore, é a possibilidade de realização em condições adversas, como altas temperaturas. Aqui eu tenho o funcionamento da dureza Shore. Eu tenho esse êmbolo aqui, que é mesmo cilíndrico, com uma ponta arredondada de diamante. Ele cai de uma altura determinada, bate na peça e volta. Essa diferença de altura, que aqui está mostrando H0, é o que a gente utiliza para calcular o H0 não, na verdade o L aqui, né? Que a gente usa para calcular a dureza Shore, né? É exatamente isso. Eu tenho uma norma para isso, para padronizar esses testes. Eu tenho duas escalas onde eu posso fazer esse ensaio de dureza Shore. Eu tenho a dureza Shore C e a dureza Shore D. Vocês podem se acostumar com esse tipo de notação, porque dependendo da faixa de dureza que eu quero analisar, eu tenho uma escala diferente. Então, eu tenho a dureza Shore C e a dureza Shore D. De acordo com a norma, então, o valor máximo correspondente à altura alcançada com o rebote do êmbolo sobre a superfície de um aço. Calma aí, comecei a trocar as bolas aqui. Vamos lá. Eu tenho a dureza Shore C e a dureza Shore D. São duas escalas diferentes para calcular a dureza por rebote. Né? O valor máximo de dureza, eu comecei a ler e me perdi. Ler é a pior coisa sempre me confundo. O valor máximo de dureza ele vai ser correspondente à altura alcançada com rebote sobre a superfície de um aço ferramenta de alto carbono somente temperado. Ou seja, alto carbono temperado é uma dureza muito alta. Então esse é o valor máximo que pode ser alcançado aí. E lembrando que quanto maior o teor de carbono de um aço, mais duro ele vai ser. A escala Shore C é graduada entre 0 e 140. Né? A escala Shore D é graduada em 0 e 120. Né? A Shore C ela é recomendada para materiais metálicos finos ou com tratamentos superficiais. E aqui eu tenho as características do êmbolo. Possui diâmetro tal, massa tal e é liberado de uma altura tal aqui. A escala Shore D ela é graduada de 0 a 120. É recomendada para materiais mais duros. Né? Nessa escala, o êmbolo possui um diâmetro tal, massa tal e é liberado de uma altura tal aqui também. Então, essas são as distinções entre a escala Shore D e a escala Shore C. Entre as preocupações que devem ser tomadas para realizar um ensaio, é muito importante que a superfície do material seja limpa e lisa. Né? Essa primeira preocupação aí de a superfície do material ser limpa e lisa, isso é algo que vale para praticamente todos os ensaios de dureza. Né? Principalmente microdureza, mas todos os ensaios de dureza é importante que isso aconteça. Eu não posso ter sujeira no material, ele tem que estar com a superfície bem homogênea. Como está escrito aqui também, o tubo de queda ele tem que estar na vertical, né? Perpendicular à superfície. Quando eu digo que tem que estar perpendicular à superfície, é que tem que estar realmente perpendicular, assim, 90 graus. Não pode estar um pouquinho inclinado, senão isso influencia no ensaio. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Né? A superfície tem que estar limpa, lisa, lixada, polida, tudo bem uniforme. Esse é o ideal. É possível correlacionar a dureza Shore ao limite de resistência à tração de aço carbono. Ou seja, o cálculo de dureza Shore, além de me dar um valor de dureza, obviamente, ele também pode servir para calcular o limite de resistência à tração de aço carbono. Em alguns casos onde eu não tenho em mãos uma máquina de ensaio de tração, então eu consigo estimar qual é o limite de resistência à tração. É claro que tem limitações, né? Esse limite de resistência à tração que ele pode ser calculado aqui se ele estiver entre 420 e
um pouco mais de 2.500. Aqui eu tenho um gráfico mostrando como é que varia a dureza Shore com o limite de resistência à tração, né? Essa é uma maneira alternativa de se calcular o limite de resistência à tração. Só que se você tem à disposição a máquina de ensaio de tração, você faz o ensaio de tração, que vai dar um resultado muito mais confiável, né? Isso aqui é quando a gente não tem acesso a esse tipo de máquina. Bom, agora a gente vai para a dureza Brinell. Vamos lá, dureza Brinell. Primeiro, até agora eu falei um pouco sobre a introdução, o que é dureza. Eu falei um pouco sobre dureza por risco. O que é a dureza por risco? A escala Mohs e a microdureza Beerbohm. E falei da microdureza, falei da dureza por rebote, né? Que dentro da dureza por rebote eu tenho a dureza Shore, a escala Shore, né? Agora eu vou falar dos métodos de dureza por penetração. São vários, né? E eles são os principais, na verdade. Vocês já devem ter visto isso antes, com certeza. O primeiro deles é a dureza Brinell. Dureza Brinell. Vamos lá. A dureza Brinell que acho que é uma das máquinas que tem no laboratório lá do IFES, é a de dureza Brinell, né? Que é uma máquina que geralmente quase todo laboratório tem, porque é uma máquina muito simples, né? Bom, esse ensaio foi um dos primeiros ensaios de dureza que foram propostos, né? Proposto por um rapaz chamado James Brinell. O nome do ensaio é esse por causa dele. Foi o primeiro ensaio de penetração padronizado e reconhecido industrialmente, né? Como acontece esse ensaio? Ele consiste em comprimir uma esfera metálica padronizada na superfície do material ensaiado, gerando uma calota esférica. Novamente, eu apliquei uma carga através de um penetrador em uma superfície, causando a impressão. Eu tenho as características da carga e tenho as características da impressão, eu consigo calcular a dureza. Ou seja, eu sabendo qual a carga que foi aplicada e sabendo as características geométricas da minha impressão, que no caso é uma calota esférica, eu consigo calcular a dureza Brinell. A dureza Brinell é a razão entre a carga normal aplicada e a área da superfície côncava, né, da calota esférica. Né? Então é a razão entre carga normal e área. Né? Lembrando, essa área tem que ser calculada depois de retirada a força, né? Porque vai haver uma recuperação elástica localizada ali. Lembrando, que tipo de grandeza eu encontro quando eu divido uma carga normal por uma área? Pensa um minutinho aí, vai pensando, pensou? Tensão. Né? Você já deve ter estudado que tensão é força sobre área. Né? Tensão, para a gente, é força sobre área. Então, essa dureza Brinell pode ser associada a uma tensão também. Né? É a força em Newton sobre a área em milímetro quadrado. Né? Esse aqui é como... Deixa eu ampliar um pouquinho essa imagem. É como o ensaio é feito. Eu tenho um indentador, um penetrador, com a ponta esférica. Ele é pressionado contra a superfície e vai causar uma deformação plástica localizada ali. Vai criar aquela calota esférica na superfície. Né? Aí aqui eu tenho as características da calota. Né? Eu tenho um diâmetro na horizontal, aqui um diâmetro na vertical. Se for uma calota perfeitamente redondinha, esses dois vão ser iguais. Né? E o diâmetro médio que a gente calcula fazendo essa conta aqui, D1 mais D2 sobre 2. O ideal é que essa calota ela seja esférica, ou seja, uma circunferência, né? Ou seja, D1 seja igual a D2. Porém, a gente sabe que se tiver algum tipo de irregularidade na superfície, ou dependendo das características microestruturais do material, pode haver algum tipo de deformação aqui e D1 ser diferente de D2. Como eu falei, a dureza ela corresponde a uma tensão. Né? Isso possibilita, né? Isso no caso da dureza Brinell, né? Ela possibilita que a gente associe esse valor de dureza aos valores de tensão que a gente obtém através do ensaio de tração, tensão de escoamento, tensão limite de tração, esses valores, né? A gente consegue associar, isso a gente vai ver depois. Aqui eu tenho
essa equação mostrando, como eu chego ao valor de dureza Brinell, né? Eu tenho 0,102, que é uma constante, vezes que é encontrada através da análise geométrica da calota, 2P sobre πd, que multiplica d menos raiz de d ao quadrado menos d ao quadrado. A fórmula é essa, né? D é o diâmetro do penetrador, d é o diâmetro médio da impressão, e P igual a carga. A gente, por via de regra, a gente não vai utilizar essa carga direto, né? Essa carga assim, essa carga direta, essa equação direta. Essa equação a gente usa mais para tentar entender como é que funciona o cálculo da dureza Brinell, porque as máquinas geralmente elas já fazem esse cálculo para a gente, né? Gente, eu tinha dado uma pausa aqui no vídeo. Vou retomar aqui agora, porque eu reparei que eu não coloquei as unidades aqui que devem ser usadas para essa fórmula aqui. Porque dependendo da unidade que a gente usa, tanto para diâmetro quanto para carga, a fórmula pode se modificar um pouquinho, né? Então, coloquei agora aqui as unidades, tá? Os diâmetros estão em milímetros e a carga está em newton. Esse aí foi adaptado, na verdade, porque quando o ensaio foi proposto, a carga ela era em kgf, em quilograma-força. Só que para a gente aqui a gente usa newton, beleza? Então, caso vocês verem uma fórmula um pouco diferente em algum outro livro, é porque deve estar em unidades diferentes, beleza? Mas a fórmula é essa daqui. Deve estar estranho na videoaula. Eu dei a pausa, coloquei as unidades e segui adiante. Vai aparecer que as unidades apareceram do nada aí. Enfim, vamos lá. Como eu falei, quando a gente vai fazer um ensaio, esse cálculo através da equação para achar a dureza Brinell é desnecessário, até porque a gente tem tabelas e a gente tem o próprio cálculo feito automaticamente aí pela própria máquina, né? Então a gente tem esse é um processo um pouco até que eu posso dizer que é automatizado, né? Então a gente não precisa se preocupar em pegar o valor do diâmetro, calcular, botar na equação, não precisa se preocupar com isso. Muito embora a dureza Brinell ela pode ser chamada aí de Newton por milímetro quadrado, né? Que já que é uma força sobre uma área, a gente não utiliza Newton por milímetro quadrado como unidade. A gente utiliza HB, né? HB é de hardness, que é dureza em inglês, e B de Brinell, HB. É comum aqui, gente, vocês verem que as unidades elas vêm com o nome HB, HR, HV, né? Hardness Brinell, Hardness Rockwell, Hardness Vickers. Então, é sempre HB, HV, HK, no caso do Knupp. Então, não me preocupo com as unidades com aquelas unidades que a gente aprendeu, que é o padrão, que é Newton, que é milímetro. Aqui é só HB, HK, HV, essas coisas, tá bom? No caso de dureza Brinell, é HB, né? HB, Hardness Brinell. É também comum a gente usar a notação HBS, quando a gente usa uma esfera de aspas de ensaio, e HBW, quando a gente usa uma esfera de carbonito de tungstênio, né? São dois tipos de esferas diferentes que a gente pode utilizar durante esse ensaio. A escolha ela depende da faixa de dureza do material a ser submetido no ensaio. Tanto a carga quanto o diâmetro da esfera dependem do material, ou seja, eu vou selecionar a carga e o diâmetro para fazer o ensaio de acordo com as características do material que eu estou ensaiando, né? Esses parâmetros têm que se adequar ao tamanho, à espessura e à estrutura interna do corpo de prova. Como falei, a escolha da carga depende do material a ser ensaiado. Então, para isso, a gente adotou um parâmetro chamado grau de carga, ou constante do material. Esse parâmetro ele serve apenas para garantir que seja mantido um ângulo de 136 graus entre as tangentes da calota esférica na impressão. Aqui nesse desenho está muito claro. Eu tenho
a calota esférica aqui, que é a impressão. Se eu traçar duas tangentes aqui, essa calota esférica, essas duas tangentes vão estar fazendo ângulos 136 graus. E eu quero que isso aconteça toda vez que eu fizer um estágio de dureza Brinell, né? Então, eu uso esse grau de carga ou constante do material para fazer esse cálculo, né? Para esse cálculo aí, para atender essa condição aí de conservar esse ângulo de 136 graus, né? Essa constante ou grau de carga, ela é a carga dividido pelo desão ao quadrado. Lembrando que o desão aqui, ele é o diâmetro da esfera, tá? Aqui eu tenho constantes ou graus de cargas para alguns tipos de materiais diferentes. Grau de carga 30 para materiais ferrosos e não ferrosos resistentes. No caso de aços, ferros fundidos, ligas de níquel, ligas de cobalto, ligas de titânio. 10 aqui é para materiais ferrosos dúcteis e a maioria dos não ferrosos. Ferros fundidos, ligas de alumínio, ligas de cobre, latões, bronze. Então, assim, quando eu quero fazer um ensaio com algum tipo de material, eu olho qual é a constante ou grau de carga que se adequa àquela classe de material, tá bom? Então, essa constante ou grau de carga, ela é o parâmetro que nos indica, que a gente utiliza para saber qual é a carga, qual é o diâmetro que a gente vai utilizar com determinados tipos de material. Aí, a gente pode fazer essa comparação, né? Se eu selecionar a constante ou grau de carga de 10, né? E saber que minha esfera ela mede 10 milímetros, então tem diâmetro de 10 milímetros, então eu posso ver que a carga adequada para esse ensaio é de 1000 kgf. Tá bom? Então o grau de carga ele serve para isso, serve para relacionar a esfera que eu tenho com a carga adequada para cada classe de material. Tá bom? Aqui eu tenho uma imagem mostrando alguns tipos de esferas Brinell, de 10 mm, 5 mm e 2,5 mm. Esse aqui é o penetrador, né, onde eu apoio a esfera. E aqui é a imagem da impressão, a calota esférica no material, né? Aqui eu não sei, aqui embaixo. O diâmetro de impressão formado ele deve ser medido por um microscópio ou usando uma lupa graduada com a precisão de 0,01 mm e por duas leituras, uma a 90 graus da outra. Então, como eu falei antes, a gente faz a medida na vertical e na horizontal, né? Para reduzir a probabilidade de a gente ter um resultado impreciso. Por norma, a maior diferença admissível entre os diâmetros é de 0,1 mm. Então, eu não posso ter uma distância maior que isso entre os dois diâmetros, né? O diâmetro calculado na horizontal e o diâmetro calculado na vertical. Né? Lembrando que se a calota for perfeita, esses diâmetros têm que ser iguais. Né? Algumas outras informações sobre o ensaio, para finalizar essa parte de dureza Brinell. Devido ao tamanho da impressão formada, o ensaio pode ser considerado destrutivo. Por via de regra, ensaio de dureza geralmente não é considerado destrutivo. Né? Vou carregar o computador. Por via de regra, o ensaio de dureza ele não é considerado destrutivo. Como falei antes, na maioria das vezes, a gente tem uma impressão muito pequena. Então, 99% dos casos, isso não influencia na aplicação do material depois. O exemplo que eu dei antes lá de um rolo de laminação, né, que é uma peça grande. Se eu fizer um ensaio de dureza ali, uma impressãozinha na superfície do rolo, ela não vai influenciar na qualidade do trabalho do rolo, né, a maioria das vezes. Né? Claro que tem aplicações que são exceções, mas a maioria das vezes os ensaios de dureza eles não são destrutivos. Porém, a dureza Brinell ela é o tipo de ensaio que eu tenho maior impressão. Eu tenho uma maior impressão causada na superfície. É um ensaio muito... ele é muito grosseiro, assim, né? Então, dependendo da aplicação, novamente, eu posso inutilizar o material fazendo ensaio. Portanto, o ensaio seria considerado destrutivo. O penetrador ele deve ser polido e
isento de defeitos superficiais, deve ser limpo também. E o corpo de prova deve estar liso e limpo também. Né? Não pode ter hortos, carepas, sujeiras e óleos, né? Porque isso também influencia no ensaio. Né? Então não vou pegar uma peça do jeito que ela está lá na oficina, vou colocar na máquina de ensaio de dureza e vou fazer a medida. Não, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer uma limpeza na superfície, de preferência lixar um pouco para desbastar, tirar toda a sujeira superficial que pode estar agarrada ali e depois fazer o ensaio. Né? Essas substâncias, substâncias que podem estar presentes na superfície, elas podem até mascarar o resultado da dureza, né? Podem influenciar o ensaio de tal maneira que eu tenho um resultado errôneo de dureza. A superfície ela deve ser plana, a superfície medida deve ser plana, normal o eixo de aplicação da carga. Lembrando, todo ensaio de dureza é isso aí. A gente tem que ter uma certa perpendicularidade ali entre a penetração e a superfície. Isso deve ser atendido. O corpo de prova deve ser bem apoiado ao suporte e não fazer deslocamentos durante o ensaio, até porque pode estragar o penetrador. Né? Lembrando que esses ensaios, não é o caso desse de dureza Brinell, né? Mas esses ensaios de dureza, principalmente aqueles que usam o penetrador de diamante, a gente tem que ter um cuidado surreal com o penetrador, porque de todos os equipamentos ali, todos os componentes de uma máquina de dureza, muitas vezes o mais caro é o penetrador, né? E é o mais essencial para funcionar o ensaio. Sem o penetrador não tem ensaio, né? Então, deslocamentos assim, durante o ensaio podem acabar machucando, danificando o penetrador. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Eu lembro que lá na UFES eu tinha acesso a uma máquina de dureza Vickers, e essa máquina tinha quebrado. Não sei o que fizeram, quebraram essa máquina. Então, não vou falar depois de dureza Vickers, mas assim, eu conseguia usar o penetrador, eu conseguia criar uma impressão usando a carga que eu queria. Então, mesmo que a máquina ela tivesse estragado, mesmo que ela não me apresentasse assim, os resultados diretamente, eu conseguia fazer impressão com uma carga determinada. Depois eu levava esse meu corpo de prova ao microscópio, observava os detalhes da impressão e conseguia extrair qual era a dureza Vickers. Então, assim, o conhecimento do conceito de dureza, seja Brinell, Vickers, Knupp, Rockwell, enfim, o conhecimento desse conceito de dureza, ele nos ajuda até mesmo a passar por esses obstáculos que podem acontecer durante o ensaio, né? Porque a gente estuda os ensaios materiais aqui pensando que é tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que a gente sabe que muitas vezes não é assim. Então, às vezes, para contornar uma situação como essa, que a gente precisa fazer o ensaio, mas a máquina está quebrada, a máquina está com defeito, o conhecimento do ensaio nos ajuda a contornar isso. Na dureza Brinell, deu uma viajadinha aqui agora, né? Na dureza Brinell, a impressão formada ela abrange uma área muito grande em relação aos outros tipos de ensaios. Né? Como eu falei, a impressão é muito grande. Né? Dessa maneira, a dureza Brinell é a única indicada para materiais com estrutura interna não uniforme. Né? Por exemplo, vamos lá, aço, um aço qualquer. Se eu fizer um ensaio de dureza Brinell ali, eu vou pegar uma superfície muito grande do aço. Né? Pensando aí no aço que eu tenho ferrito e tenho austenita, eu vou pegar ferrito, pegar austenita, eu vou pegar tudo. Né? Então eu vou ter uma noção geral da dureza do aço como um todo. Né? Se eu usar um outro tipo de ensaio, onde a impressão é muito pequena, eu posso fazer a medida localizada lá. Eu posso medir localizadamente qual que é a dureza da ferrita, qual que é a dureza da austenita, ou sei lá, numa liga de cobre e zinco, qual que é a dureza do zinco, qual que é a dureza do cobre. Posso fazer isso. A dureza Brinell ela serve quando eu quero ter uma noção geral da estrutura do material. Eu não quero saber o que tem, quais são os componentes, não quero saber isso. Eu quero saber qual a dureza daquilo. Né? E ele vai pegar isso para mim. Né? Vai pegar esse valor de dureza para mim. Né? Então a dureza Brinell, por ela ter impressão muito grande, ela abrange uma grande área durante o ensaio e por isso ela é indicada para materiais com estrutura interna não uniforme. Né? Por outro lado, por esse ensaio
ter essa característica de ter uma impressão muito grande, ele é um pouco limitado em relação à utilização em peças pequenas, né? Peças pequenas eu não posso causar uma impressão muito grande, eu posso danificar o meu corpo de prova aí, eu não posso, talvez eu não consiga nem fixar ele direito, talvez eu pegue muito pelas bordas, então pode acontecer isso. O ensaio de dureza brilliant ele não é adequado para caracterizar peças que tenham sofrido tratamentos superficiais, né? Então a dureza brilliant ela não é útil para caracterizar peças que sofreram tratamentos superficiais. Isso porque, como eu falei, a impressão é muito grande, né? A profundidade também é grande. Então, se eu quero analisar a dureza só da superfície, esse ensaio não é útil, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês estudaram em TecMat cementação. Cementação é um tratamento termoquímico, né? De maneira grosseira, eu posso falar que é como se eu aplicasse jatos de carbono aí sobre a superfície de um material, de maneira que a superfície só ficasse dura, né? Eu tornar só a superfície dura. Então essa é a cementação. É uma maneira, falei de forma bem grosseira aqui, tá? Essa é a cementação, né? Tornar a superfície dura. Se eu quiser avaliar se a superfície realmente ficou dura, o ensaio de dureza brilliant ele não é adequado, porque eu vou aplicar o meu indentador, meu penetrador na superfície, e esse penetrador ele vai pegar uma profundidade muito além daquela camada que foi endurecida, vai pegar uma área muito grande, então não é adequado, né? Se eu quero analisar se só a superfície está dura, eu uso algum ensaio de microdureza, por exemplo, ou ensaio com uma carga mais baixa, né? Para não correr risco de penetrar, de ultrapassar a camada tratada. Beleza? Então, para calcular a dureza superficial, ensaio Brinell não serve. Acho que é importante, eu acho que está até meio tá mal escrito aqui. Quando eu vou fazer um ensaio de dureza de uma peça, eu não posso fazer uma medida só. Isso não faz sentido, né? Como eu falei lá no início da nossa disciplina, questão de estatística, eu tenho que ter várias medidas, né? Se eu quero calcular a temperatura de sei lá, temperatura da cidade hoje, eu não vou calcular a temperatura em um ponto, eu calculo a temperatura em vários pontos e faço uma média disso, faço um tratamento estatístico desses dados, né? Então o cálculo de dureza ele também requer esse tratamento estatístico, né? Eu não vou fazer uma medida em um pontinho só. Eu faço 10, 15, 50 medidas ali. E depois faço uma varredura para verificar se tem uma grande variação nesses dados, qual é a média, qual é o desvio padrão. Faço todo um tratamento estatístico em cima deles. Então tem que fazer várias medidas, né? Para fazer várias medidas, eu tenho que respeitar uma coisa. Eu sei que cada vez que o penetrador desce e faz uma impressão no material, ele vai deformar uma área ali, né? E próximo da impressão também vai haver uma área deformada. Então é importante que a gente faça as impressões longe uma das outras, né? Umas das outras. Por norma, eles pedem que as impressões tenham uma distância mínima aí de 3D. 3D que diga 3 vezes o diâmetro aí da calota, 3 vezes o diâmetro da impressão. Né? 3 vezes D no caso. Né? Então tem que ter uma distância mínima aí entre duas impressões. Outra coisa que deve ser limitada é que eu não posso fazer impressões muito próximas da borda do meu corpo de prova. Porque vamos pensar num tubo de aço. Eu peguei o tubo, eu cortei, eu fiz um polimento, fiz o lixamento, polimento, preparei tudo, tá lá, superfície lisinha, perfeita para medir. Perto da borda, eu sei que aquela borda, uma hora ela foi cortada. Quando eu sei que aquela borda foi cortada, eu tenho um estado de deformação um pouco imprevisível ali. Então eu não quero medir a dureza ali. Eu tenho que estar afastado da borda também, de uma distância de pelo menos 2,5D de acordo com a BNT. Então, duas regras para fazer a medida de dureza Brinell.
Não posso fazer uma impressão perto da outra e nem posso fazer impressões perto da borda. Beleza? A borda é o limite ali, né, de uma peça. Essa imagem aqui ela mostra o que eu estou querendo dizer, né? Tem uns limites aí de 4 vezes a distância, 6 vezes a distância, mas o mínimo aí que você tem que ter é pelo menos 3 vezes a distância entre uma borda e outra, né? E 2,5 de distância aí para 3 vezes o diâmetro entre duas impressões e pelo menos 2,5 vezes o diâmetro em relação à borda, né? Outra pedida aqui também, como você pode ver aqui nessa imagem, é que a espessura ela seja grande, porque esse ensaio é muito grosseiro, ele faz uma impressão muito grande. Então, se o material for muito fino, eu posso deformar a outra face do material. Isso é indesejado, não pode, né? A espessura mínima ali tem que ter tem que ser pelo menos aí umas 10 vezes a profundidade de uma calota, né? Para não correr risco de ter informações errôneas a respeito do material. Beleza? Então essas coisas aí são fatores aí dimensionais, práticos que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o ensaio de dureza Brinell, né? Não posso fazer impressões uma perto da outra, não posso fazer impressões perto da borda e não posso ter uma espessura muito pequena. Beleza? Como eu falei anteriormente, eu posso converter a dureza em tensão, né? Já que a dureza Brinell ela tem essa característica dela ser uma tensão, né? Ela é uma força sobre uma área, então ela pode ser comparada com uma tensão. Isso não é recomendado, né? Primeiro, eu consigo estimar aí o limite de resistência à tração, a tensão limite de resistência à tração de um material através da dureza Brinell, né? Porém, isso é uma técnica muito imprecisa, né? Isso não é legal de se fazer. Os cientistas, os pesquisadores fazem isso quando eles precisam calcular a dureza e não tem acesso a uma máquina de ensaio de tração ou por algum motivo não pode fazer o ensaio de tração. Aí a gente calcula o LRT através da dureza Brinell, né? Através dessa fórmula aqui, onde o LRT vai ser igual a alfa vezes a dureza Brinell. Esse alfa é uma constante experimental. O problema é que essa fórmula, que além de ela não ser muito recomendada, ela também tem muita limitação, né? Uma delas é que a dureza ela não pode ser maior que 380. Se ela for maior que 380, essa fórmula não se aplica, né? Porque a dureza, a partir desse valor de dureza, a dureza cresce mais rapidamente que o limite de extração. Então é difícil comparar os dois. Esses valores, como eu falei anteriormente, achados através dessa equação aqui, eles são aproximados, tá? Eles são bem aproximados e não é legal fazer dessa maneira, tá? São estimativas grosseiras. Aqui eu tenho valores experimentais de alfa para alguns materiais, né? Alguns materiais, aço carbono tratado termicamente, latão encruado, cobre recozido, alumínio e suas ligas, essas coisas. E aqui eu tenho a dureza também de alguns microconstituintes diferentes aí do aço, né? Do material aí. Claro que a martensita, por ter essa característica de vir da têmpera, ela tem uma dureza bem maior, né? A ferrita tem uma dureza menor. Até porque a ferrita, se vocês lembrarem do diagrama de fase, ela está mais à esquerda, né? Mais à esquerda que tem um teor menor de carbono. Uma maneira bem grosseira de se analisar se um material é mais duro que o outro, gente, é avaliar se esse material ele tem mais carbono que o outro, né? Um aço com 1% de carbono, um aço com 5% de carbono, o de 5% ele vai ter uma dureza maior, com certeza, né? A quantidade de carbono está associada à dureza. Aqui eu tenho esse gráfico mostrando como varia a dureza Brinell com limite de resistência à tração. Então a gente sabe que tem um limite ali onde a dureza ela cresce mais rápido que o LRT,
né? Mas é isso aí, gente, ó. Essa fórmula aqui, isso eu botei mais a título de curiosidade. A gente não é recomendado a gente estimar o LRT através da dureza Brinell. É possível? É uma estimativa imprecisa, mas é possível, né? Então é uma coisa que é usada em último caso, beleza? Aqui eu tenho esse gráfico, né? Vou mostrar para vocês agora. Gráfico não, perdão, esse vídeo. Mostrando o ensaio de dureza Brinell. Veja que no ensaio de dureza Brinell, uma pequena esfera de aço de diâmetro D maiúsculo... Gente, eu vou fechar aqui a questão do áudio, que eu não sei se dá para vocês ouvirem aí, né? Eu tô fazendo o som que tá vindo de volta pro microfone, então não sei se fica legal. O que acontece é que eu tenho meu penetrador, a ponta do penetrador que eu tenho uma esfera de aço, né? Essa esfera ela é forçada contra a superfície, né? Eu tenho P aqui, no caso que a gente chama de P, a profundidade de penetração, né? Como eu falei, dureza Brinell, hardness Brinell, HB. Não sai isso, é forçar a ponta, o penetrador, contra a superfície e avaliar a impressão. Como falei antes, essa dureza ela pode ser mostrada como uma tensão, é uma força, a força sendo aplicada sobre a área da superfície da impressão, a área da calota ali, né? Aquela forma que eu mostrei que tinha o π, d, um monte de coisa, ela está associada a essa área da superfície, né? Que é a forma de se calcular essa área da superfície geometricamente. Eu não lembro agora de cabeça como se calcula essa área da superfície, mas a gente sabe que a fórmula é essa, né? Aquela constante na frente aqui é para modificar a questão das unidades, né? Que eu botei a fórmula, eu não, né? O cara do vídeo bota a fórmula, mas ele não mostra unidade. Então é isso aí, ensaio de dureza. Ensaio de dureza Brinell. Aqui eu estou mostrando a profundidade, eu parei aqui. Vamos ver ele fazendo um ensaio de verdade, né? Eu estou fixando o penetrador na máquina, né? Eu tenho a máquina ali, mostrando como é que funciona. Se eu não me engano, esse aqui é um modelo mais antigo, onde a limitação que eu estou aplicando ali é da própria carga, né? Eu mesmo estou colocando a carga ali. Eu tenho minha peça ali. Então, a força que a carga fez em cima da peça ficou uma pequena indentação aqui. Vocês conseguem ver que ficou uma pequena calota aqui, né? Através da análise dessa calota que eu consigo saber qual é o valor de dureza Brinell. Lembrando as regras que eu falei no final aqui da aula, né? Eu não posso ter calotas muito próximas umas das outras, eu não posso ter calotas muito próximas da borda, né? Então tem essas limitações. Aqui ele colocou a lupa para conseguir visualizar o diâmetro da calota, né? Enfim, estou vendo sem áudio aqui, então não sei o que ele está falando. Mas eu vou disponibilizar essa apresentação tanto em PowerPoint, que vai ter os vídeos, mas é uma versão mais pesada, quanto em PDF, que não tem os vídeos, mas é bem mais leve aí, né? Porque eu não sei como é que está a situação de internet de todo mundo. Aqui ele está calculando dureza, né? Calculando dureza Brinell, forçou, tirou a carga. Aqui a gente consegue ver que após retirar da carga, uma parte volta, né? Essa parte ela está associada à recuperação elástica do material. Eu tenho, para ocorrer deformação plástica, tem que ocorrer deformação elástica primeiro. Então, quando eu retiro a carga, essa deformação elástica é a deformação que ela não é permanente, né? Então ela volta um pouquinho. Beleza? Então o ensaio Brinell é isso, não tem muito mistério. Eu espero fazer esse ensaio com vocês no laboratório, né? Vamos ver aí o que o futuro guarda pra gente aí em questão de aulas presenciais, né? Enfim, eu vou acabar a aula por aqui hoje. Eu falei de dureza por risco, dureza por rebote, dureza Brinell. Na
Próxima quinzena eu volto com a dureza Rockwell, com a dureza Vickers, com a dureza Nupe e com um pouquinho mais de dureza Shore. E é isso aí, façam o exercício, que é um pontinho de graça que vocês têm, então não tem por que não fazer. E estudem para a prova, né? Lembrando que dureza não cai na prova, dureza é papo da segunda prova. Tá bom? Então, estudem bastante, a prova não deve estar muito difícil. E é isso aí. Boa semana para vocês, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Podem mandar mensagem no WhatsApp, mandar e-mail, qualquer coisa, estou disponível, beleza? Valeu pessoal, até semana que vem.